Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Liga MIB, a nossa primeira sessão de 2024. A gente espera que vocês gostem e participem ativamente das nossas reuniões. Essas reuniões são mensais e hoje nós vamos discutir sobre a prioridade de admissão e alta no paciente na UTI. Antes de começar a sessão, essa é a primeira sessão do ano, nós temos uma nova diretoria acadêmica. Eu vou passar para os acadêmicos se apresentarem, depois eu passo aqui para os professores aqui da nossa reunião. Maria Eduarda, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite a todos, eu sou a Maria Eduarda, eu sou acadêmica do 6º período de Medicina do Centro Universitário das Américas, em São Paulo. Eu sou a atual presidente da Liga MIB e agora a gente vai começar a gestão de 2024 e 2025. Queria agradecer a todos os médicos, em especial o Dr. Celso, que está sempre conosco, o Dr. Gerson também, sempre ajudando em tudo que a gente precisa, e agradecer a todas as ligas que estão conosco por esse tempo todo e que agora todos tenham uma ótima gestão. E passo a palavra agora para o Alisson. Boa noite a todos, boa noite, doutores, doutor Celso, Gerson, Afonso, doutora Carla. Então, meu nome é Alisson Laureano, eu sou estudante de medicina também do 9º período, estou no internato agora, sou atual vice-presidente da gestão Liga MIB 2024, e é um prazer estar aqui com vocês também, as meninas da Liga, a Raíssa e a Maria Eduarda. É um prazer, esse vai ser o nosso primeiro encontro de vários durante essa gestão, e eu agradeço o fato de vocês estarem disponíveis em fazer esse tipo de sessões. E seria isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Agora a Carol vai se apresentar. Boa noite a todos, meu nome é Carolina, eu sou acadêmica do 7º período da Universidade 9 de Julho, do campus Vergueiro, e eu sou atual diretora de marketing da Liga MIB, e é um prazer estar com vocês em mais um encontro, e enfim, desejo muita sorte às meninas, e é isso, uma boa apresentação a todos. Guadalupe. Agora é a Nádia, doutor Celso. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Prazer, Nádia. Sou acadêmica do 6º ano de Barreiras, na Bahia, na Uninassal. Sou atual presidente da diretoria, como top marketing junto com o Real. E juntas a gente está nessa batalha aí, ajudando vocês e participando dessas sessões incríveis. Espero que seja muito proveitoso para todo mundo e essa é só a nossa primeira sessão, que venham muitas outras por aí. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Guadalupe. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutores. Tudo bem? Meu nome é Guadalupe, eu sou a nova secretária da Liga MIB e estou muito honrada de poder estar participando. Primeiramente, né? A primeira aula aí da sessão desse ano, e a gente vai estar junto até o final, e vamos nessa. Beleza. Bom, todos apresentados? Falta o Lucas, doutor Celso. Raíssa. A diretoria aumentou, pô. Tem Raíssa, tem o Lucas. Vai, Lucas. Boa noite a todos. E aí, gente, sou o Lucas, sou acadêmico, estou no 5º ano, sou biólogo, ano passado participei da Batalha das Ligas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, junto com os doutores da MIB, faço parte da diretoria científica e desejo que esse ano a gente tenha boas discussões, muito bons casos clínicos, eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu espero que todos vocês se animem aqui com nossas discussões. Boa noite. Ok. Todos apresentados? Raíssa falou? Bom, então, assim, eu queria apresentar a diretoria que coordena junto comigo esses trabalhos da Liga MIB, o Gerson Macedo, que a maioria já deve conhecer. O Gerson é professor da Universidade de Vassouras, é intensivista titulado AMIB.
Hoje ele é o presidente do Comitê de Graduação da MIB, que é uma coisa muito importante, porque a gente quer dar um impulso da terapia intensiva na formação acadêmica. Nós temos hoje menos de 5%, apenas 5% das escolas médicas do Brasil têm a disciplina de terapia intensiva, e dessas, como disciplina obrigatória, talvez 1%. A ideia desse comitê de graduação, com o Gerson à frente, é tentar incentivar e trabalhar junto às instituições de ensino. Professor Afonso é também intensivista titulado, ele é professor comigo na Universidade de Estácio de Sá, professor da disciplina de terapia intensiva, foi durante anos chefe do CTI do Hospital da Força Aérea do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e foi presidente também da SOTIERG. Professor Edwin Coterba, tudo bem? O professor Coterba também é especialista em medicina intensiva, titulado pela MIB, é responsável pelo Centro Formador UTI da doutora Marisa D'Agostino e é fellowship da Unicamp, do professor, foi fellowship com o professor Tese na Unicamp. É especialista em terapia nutricional, professor de gestão em saúde, coordenador da UTI da neurologia do Hospital de Clínicas da USP. Professor Edwin Coterba. E agora eu vou apresentar as meninas que vão fazer a nossa discussão, Gerson, Edwin e Afonso. Eu vou deixar para aí vocês comentarem mais no final, para a gente não perder mais tempo, ok? Então, eu queria apresentar a Maria Eduarda Pellegrina Vieira, que é acadêmica do 8º período, e a Raíssa de Alencar Roswell, que é do 5º semestre. Elas são da Uninove Vergueiro e vão apresentar o caso clínico e vai ser discutido pela coordenadora da Liga, que é a professora Carla Pontes. Então, Maria Eduarda, Raíssa e Carla, bem-vindas à nossa sessão da Liga MIB. Como eu digo sempre, mais uma empolgante sessão clínica das nossas ligas. Quem vai começar a apresentar é Eduardo ou a Raíssa? Sou eu. Ok. Maria Eduarda, a bola está com você. Boa sorte, sucesso. Beleza, obrigada. Vou começar a apresentação do caso clínico. Aqui os componentes. E vou iniciar a leitura do caso clínico. Paciente JBL, masculino, 55 anos, em situação de vulnerabilidade social, catador de latinhas, alcoólatra, usuário de tabaco e maconha. Deu entrada no pronto-socorro com queixa de tosse seca e odinofagia, dor de garganta, há 3 dias, com dificuldade para deglutir, agitado e febril. O médico do PS, ao avaliá-lo, notou presença de linfonodos inflamatórios em região do pescoço e casos amidalianos, placas brancas na amígdala. Ao fechar o diagnóstico de amidalite bacteriana, prescreveu antibiótico e anti-inflamatório, EV no PS. Receita para uso de amoxicilina, 500 mg via oral, de 8 em 8 por 7 dias. Nimesulida, 100 mg VO, de 12 em 12 por 5 dias, e dipirona, 600 mg VO, se tiver dor ou febre. Ao finalizar o atendimento, o médico orienta a JBL a importância de não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer droga durante o tratamento. Aqui já temos o retorno do paciente. Após 8 dias do atendimento, JBL é trazida novamente para o PS, desorientado, com forte odor de bebida alcoólica, hipotenso, taquipneico e taquicárdico. Realizada a estabilização, é solicitado encaminhamento para a UTI por suspeita de quadro de infecção pulmonar grave. Apresenta febre, taquicardia, hipotensão e confusão mental. Exames revelaram leucocitose, lactato elevado e infiltrado pulmonar. Inicia antibiótico-terapia, mas o paciente evolui para choque. Bom, aqui eu trouxe uma visão geral do quadro do paciente, que após os 8 dias ele chega com sintomas de hipotensão, taquipneico, taquicardia e confusão mental, que é feita uma suspeita de sepse e logo foi manejada a antibiótico-terapia, porém com essa evolução. Nessa eu trouxe os critérios básicos do QSOFA, que o paciente atende a esses pré-requisitos, que é
esses três, que é alteração mental, ataque apneia que o paciente apresentou e a hipotensão que também o paciente apresentou. Aí aqui eu trouxe mais para o nosso tema da palestra, que seria critérios para admissão da UTI. Eu peguei com base do CFM, e nele elencado 5 tópicos principais. O primeiro dele é o diagnóstico e a necessidade do paciente. Isso é um diagnóstico, você vai precisar de uma terapia intensiva e cuidado 24 horas para aquele paciente. Serviços médicos disponíveis na instituição, se é possível adequar a necessidade daquele paciente, a priorização de acordo com a condição daquele paciente e a disponibilidade de leitos da logística hospitalar e o potencial benefício para o paciente as intervenções terapêuticas. Esse eu coloquei um pouco mais no próximo slide, mas que é importante para a evolução do paciente, se ele é adequado, se ele vai conseguir ter uma melhora na UTI e uma estabilização e uma alta. Aqui nesse daqui é uma seleção melhor de como você vai fazer os critérios de prioridade daquele paciente. Nisso foi elencado de 1 a 5, e cada um com critério de auxílio ao paciente diante da UTI. O paciente 1 é aquele paciente que vai necessitar de intervenção a suporte de vida, porém ele tem uma alta probabilidade de recuperação e não vai ter limitação nenhuma ao suporte terapêutico. Ou seja, o que você fizer, provavelmente naquele paciente ele vai ser beneficiado e vai apresentar uma melhora. Aí a gente tem o paciente do perfil 2, que é aquele paciente de necessidade de monitoração, porque ele tem um alto risco. E também vai ser aquele que vai precisar de intervenção imediata. Esse paciente também não vai ter nenhuma limitação, só uma necessidade um pouco maior do que diante a monitoração. Agora já chega ao paciente 3, que é aquele paciente que necessita da intervenção de suporte, porém não tem probabilidade tão alta de recuperação diante ao quadro 2 e 1. E o paciente pode conter uma limitação terapêutica diante aquele cuidado que foi empregado para ele, talvez ele não evolua tão bom, ou talvez ele não reaja. O paciente 4 é aquele que vai necessitar de monitoração intensiva pelo risco da intervenção imediata que vai precisar, mas vai apresentar sim limitação terapêutica. Então é aquele paciente que provavelmente não vai reagir ao tratamento dele. E a gente entra no último, que é o paciente já em estado terminal, que é um paciente que não se encaixa no perfil da UTI. Provavelmente ele vai ser mandado para cuidados paliativos. O que se encaixa no perfil da UTI é o doador de órgãos, que aí vai precisar de uma outra terapia para manter viável para a doação. Aqui eu coloquei o primeiro, o manejo da UTI, eu coloquei um pouco mais focado primeiro para o nosso caso, que seria os planos terapêuticos. O primeiro plano seria tratar o foco da sepse. Como o retorno após 8 dias foi suspeitado de um foco pulmonar, o nosso foco seria tratar essa sepse pulmonar, dando uma antibiótico terapia focada para aquele paciente. Aí seria o segundo, seria uma meta diária, que é a antibiótico terapia focada, cultura, para saber qual tipo de infecção que aquele paciente está tendo, e uma expansão volêmica para manter uma estabilidade do paciente. Esse daqui eu trouxe um tratamento geral da UTI, uma visão mais ampla, que seria o início rápido de um antibiótico de possível amplo aspecto, o controle do foco de infecção e tratamento das disfunções orgânicas, podendo ser uma ventilatória, uma hemodinâmica ou uma renal, diante do quadro do possível paciente a qual se adequa a ele. Olá, boa noite, eu sou Raíssa e eu vou falar um pouquinho dos critérios de alta que esse paciente precisa ter para ele sair da UTI. Então, em primeiro lugar, em geral, a gente espera que o paciente apresente uma melhora clínica do quadro, que o levou à internação dele para a UTI, e depois verificar a estabilidade hemodinâmica, se ele está com a PA estável, se os sinais vitais dele estão estáveis, se ele está com a estabilidade respiratória dele está ok, se ele não está precisando de aparelho de suporte ventilatório invasivo para
para manter o seu padrão respiratório, e o suporte e estabilidade metabólica, para ver se ele está estável com relação ao pH e os eletrólitos dele, para ele poder receber alta. Além disso, tem os critérios do Conselho Federal de Medicina e da SOTIP, que é a Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, que é afiliada à AMIB, que eles falam que o principal fator para o paciente receber alta da UTI é ele estar estável e ter tido uma melhora clínica do quadro qual levou ele para a UTI. E quem deve autorizar essa alta dele é um médico intensivista, né, que vai dar anuência para a alta dele. E assim a gente encerra a apresentação do nosso caso. Eu queria convidar a professora Carla, eu acabei não fazendo a apresentação dela, a professora Carla Daniele, da Clínica Médica da Santa Casa do Pará, faz terapia intensiva pela Unifesp, é mestre em saúde pela Universidade Federal do Pará e doutoranda também pela Unifesp. Carla, por favor, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Peço desculpa pela voz, que hoje eu fiquei rouca, coincidentemente. Parabéns, meninas, pela apresentação. Parabéns a toda a Liga, a todos os acadêmicos que demonstram interesse por essa área tão nobre que é a terapia intensiva. E é muito feliz para mim poder ajudar e contribuir, né, no desenvolvimento de vocês. E o tema de hoje, admissão e alta da UTI. É um tema importante, apesar de, às vezes, negligenciado. Por quê? Nós vivemos numa realidade de recursos limitados. Não tem vaga de UTI para todos os pacientes que precisariam dela, ou que talvez se beneficiariam dela. Então, faz-se necessário triar sempre os pacientes, com relação a critérios de prioridade, que foi o que vocês falaram do CFM. Todo paciente que vai para a UTI vai pelo risco de óbito, seja esse risco real, quando ele já está precisando de algum suporte, ou risco potencial, por exemplo, um pós-operatório, que tem risco de abrir alguma disfunção orgânica. Eu costumo dizer que os médicos intensivistas são os especialistas em disfunção orgânica. Identificar, prevenir, reverter e controlar. Então, nós trabalhamos em cima delas, ativamente, buscando. E todo paciente que tem disfunção orgânica instalada ou risco de evoluir deveria estar conosco em ambiente de terapia intensiva, sendo monitorizado, sendo cuidado, sendo intensivamente observado, né, no leito de UTI. Então, o JBL era um paciente que chegou no pronto-socorro com uma amidalite, certo? Só que talvez o JBL tivesse que ser levado melhor em consideração os fatores por trás de um paciente com amidalite. A amidalite é tratável em casa? Sim, na grande maioria das vezes. Mas esse paciente era um paciente com vulnerabilidade social, com alto risco de não adesão ao tratamento. Era um paciente que tinha grande chance de evolução desfavorável, porque não ia ter um acompanhamento, né, desse paciente adequado, né? Um tratamento adequado. O caso demonstra que ele tinha sinais de consumo alcoólico, de talvez retorno para a adicção. Então, provavelmente, misturou as substâncias, o que pode fazer tanto aumento do nível sérico das medicações, quanto redução do nível sérico das medicações, dos antibióticos, e voltou para a gente séptico, né? Voltou para a gente aí em choque séptico, na verdade, porque ele estava com sinais de hipoperfusão, com hiperlactatemia, estava hipotenso, né, precisando claramente, prioridade 1, para o leito de UTI, uma doença reversível, tratável e com necessidade de suporte a disfunções que ele tinha, hemodinâmica e talvez respiratória, né? Então, é um paciente que tinha total indicação de ir para a UTI, de ser manejado em leito de UTI. E quando a gente fala de admissão na UTI,
como vocês bem colocaram, tem sempre que ter o plano. Qual é o plano desse doente? Como eu vou agir para melhorar o que ele tem, resolver as disfunções orgânicas, os problemas ativos, para que ele tenha a alta da UTI. Desde a admissão, a gente já tem que focar entre por que ele entrou e o que eu preciso fazer para que ele seja liberado. Certo? Então, quem consegue de vocês me dizer, das meninas, qual era o principal problema, quais eram as principais disfunções orgânicas que ele tinha? Vocês colocaram o Quick-SOFA, que é um exame de triagem dentre os pacientes sépticos, mas quais disfunções orgânicas ele tinha? Falando do SOFA mesmo. Vocês conseguem identificar? Oi, pode falar? Pode. Por favor. Tá. Observando pelo paciente, critério hemodinâmico, que ele já apresentava uma hipotensão. E os critérios que eu pensei foi todos baseados que já levava ao sepse, que é taquipneia, taquicardia e hipotensão. Então, mal perfundindo aquele paciente. Sim. Se a gente for pensar no SOFA, a gente vai fazer uma organização cefalocaudal também. Então, no SOFA, ele tinha uma disfunção neurológica, certo? Porque ele estava confuso. Lembrar que sinais vitais, exceto o PAM, não entram no critério do SOFA mesmo. Então, taquipneia, taquicardia, não são critérios de disfunção orgânica. São critérios de triagem para a gente avaliar se o paciente vai abrir protocolo de sepse ou não. Os critérios diagnósticos dele são realmente ali os critérios do SOFA. Alteração neurológica, alteração cardiovascular que ele tinha pela pressão arterial, né? Alteração respiratória. A gente não tinha exame, gaso desse paciente, mas provavelmente porque ele estava desconfortável, estava desaturando, né? Alteração renal metabólica, então a gente poderia olhar a creatinina ou a diurese desse paciente. Alteração hepática, um exame de bilirrubina poderia ajudar. E alteração hematológica com plaquetopenia. Então, nessa triagem inicial que a gente tem em mãos, ele já tinha 2 pontos alterados no SOFA, certo? Por isso, sepse. E ele já estava com sinais de hipoperfusão tecidual. Por isso, choque séptico. Então, realmente, ele tinha todos os critérios de internação em UTI, sim, né? Então, era um paciente que claramente tinha essa indicação, peço perdão por causa da garganta, tá? Era um paciente que claramente tinha indicação e que precisaria realmente resolver ali, tratar as disfunções orgânicas que ele possuía para pensar no critério de alta. Você falou muito bem. Condução, expansão volêmica, controle, talvez droga vasoativa, se ele for refratário a essa expansão volêmica, culturas, hemocultura e cultura do foco, se for possível, tratamento do foco e resolução do foco. Então, acho que a abordagem do tratamento foi perfeita, ele tinha critérios, sim, de internação em UTI, e esse era o plano, reverter as disfunções que ele possuía, dar suporte a essas disfunções, enquanto a gente tratava adequadamente, né, ali o foco, que era provavelmente essa amidalite que complicou. Né? Então, eu acho que era isso, eu acho que essa tem que ser a nossa visão na hora de indicar o paciente para UTI. Que disfunções ele tem, que suportes ele vai precisar, que só são dados na UTI, que é suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, principalmente, né? E como eu vou tratar efetivamente para que isso seja resolvido, revertido, né? Tá bom? Então, parabéns, meninas, eu acho que era isso. Passo a palavra para o Dr. Celso, se quiser complementar, discutir também, contribuir com esse caso. Nossa, seu microfone está fechado, Celso. Ué. Agora abriu. É porque eu não cheguei nem a mexer, mas tudo bem. Antes de eu fazer as considerações, eu vou discutir também, mas eu vou passar a palavra para o Afonso, depois Gerson e Edwin, e depois eu
eu comento também, eu quero participar dessa discussão, tem muita coisa boa para a gente falar. E, Afonso, seus comentários, por favor. Bom, boa noite a todos, né? Agradecer o convite e fazer comentários a respeito do que foi apresentado. Eu gostaria de reforçar o comentário feito pela Carla, pela doutora Carla, em relação ao atendimento inicial do paciente. Um paciente morador de rua, né, com vulnerabilidade, se apresenta com um quadro infeccioso, já mostrando alguns sinais ali de possíveis complicações, dificuldade de deglutição, e o médico ali que faz o atendimento no pronto-socorro libera o doente para acompanhamento ambulatorial, com uma prescrição com risco muito grande de que nada do que ele planejou iria ser feito. Quer dizer, o doente não foi visto novamente, você não sabe se tomou a medicação, se não tomou, e aquela famosa lei de Murphy, se tem alguma coisa com chance de dar errada, vai dar errado. Então, esse é o primeiro comentário. Quer dizer, a gente está falando aqui de internação em CTI, poderíamos transportar isso para critério de internação numa enfermaria, para tratar uma amidalite que estava apresentando sinais de complicações em um paciente com vulnerabilidade. Então, acho que ali já começou errado. Ali já começou errado a conduta do médico emergencista que não pediu a internação dele para uma enfermaria. O que aconteceu? Posteriormente, o quadro se agravou, e aí o doente se apresenta novamente no setor de emergência com todos os critérios ali para diagnóstico de sepse e choque séptico. E aí, né, como já foi mostrado ali, a necessidade de intervenções imediatas, né? Como talvez um pouco mais de idade aí, de tempo profissional, a gente, quando fala dos critérios de admissão, estabelecer prioridades, tudo isso começou no ano de 1999, quando uma publicação da Critical Care Medicine colocou ali uns critérios para admissão e alta da UTI. Quer dizer, é uma publicação muito importante, está fazendo 25 anos, né, que foi publicado esse artigo, e todos nós passamos aonde ele colocava modelos de diagnóstico que poderiam admitir o doente no CTI, modelos de parâmetros objetivos, quer dizer, a normalidade que o paciente apresentava, que levava o doente para o CTI, indicava o doente, e também já sinalizava ali no próprio artigo a modelo de priorização, que é o que nós temos dado mais importância nesses anos mais recentes. Faço um comentário também de uma outra publicação que ocorreu no ano de 2010, pela Sociedade Europeia, né, falando na época da epidemia da influenza H1N1. E aí já existíamos ali os guidelines, né, o guideline, quer dizer, as indicações de CTI, onde foram comentadas, eu vou chegar nesse ponto também, mas com alguns limites impostos para poder ter vaga para atender os doentes com H1N1, né? Infecção por H1N1, que evolui com insuficiência respiratória, uma chance grande de óbito. Isso já em 2010. Em 2016, o nosso, através de uma sinalização e documentos apresentando pela própria sociedade brasileira, a própria MIB, publicou uns critérios, que foi mostrado aí uma resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada em 2016, onde elenca ali os modelos de priorização para a admissão e alta do paciente no CTI. Lembro que depois de 2016, agora nós tivemos, no início de 2020, a Covid, e novamente foi publicado documento a respeito de indicações que levassem o doente que se apresentasse com Covid, com hipóxia, insuficiência respiratória, para ter a vaga no CTI. Isso aconteceu lá na epidemia por H1N1 e agora, novamente, durante a Covid. Né? Como foi dito pela Carla, o número de leitos, né, principalmente no setor público, né, que atende a maior parte da população, eles não são suficientes para atender a demanda. Então, os médicos, né, que estão ali na linha de frente, os emergencistas, o médico do CTI, que tem um papel importantíssimo, né,
que recebe o input para pedir a vaga, ele tem que, digamos assim, agir no sentido de olhar essa priorização e colocar o doente para ser tratado no ambiente de CTI, principalmente no setor público. Quer dizer, se eu coloco no setor público doentes que a priorização não é exatamente aquela, né, que precisa de suporte imediato e via intervenção terapêutica, eu vou deixar de atender outros doentes que chegam logo a seguir, e aí eu não tenho vaga para atender aquele doente, né? Então, essa realidade é uma realidade dura para colocar o doente dentro do CTI. O intensivista ele tem um papel fundamental, tanto na entrada quanto na alta. Os critérios de alta, que foram elencados também, que nós seguimos, precisa que tenha um médico no CTI que avalie isso e crie essa vaga. Quer dizer, eu não posso também ficar com o doente um tempo além do necessário dentro da UTI, que se eu faço isso, eu estou impedindo a entrada de outro paciente que precisa. Então, eu preciso ter critérios para entrar o doente e eu preciso, todo dia, quando eu chego no CTI, para trabalhar, para fazer rotina, ou junto com o plantonista, eu decidir quem vai ficar e quem pode ter alta. Então, isso é um contínuo, a entrada do doente e a saída do paciente, para poder atender a demanda, né? O doente, o caso que foi apresentado ali no setor de emergência, obviamente, tem todas as indicações de ser levado imediatamente para o CTI, se aplicar o protocolo para tratamento da sepse, o pacote de 1 hora, onde já foi dito ali as medidas que deveriam ser tomadas. Só queria fazer um comentário, que é o terceiro ponto que eu vou falar, a respeito da conduta em relação ao doente propriamente dito. Quer dizer, eu tenho lá uma infecção, uma amidalite que evoluiu mal, e alguns dias depois do tratamento, uma semana depois, o doente evolui com choque séptico. Então, o que aconteceu com o doente, né? Se a gente olhar para trás, existem lá o que podemos chamar de complicações supurativas de uma amidalite, né? de uma infecção por streptococcus que está evoluindo mal. Isso pode significar, não está claramente mostrado ali no caso, ele não preenchia os critérios para isso, mas é uma hipótese a ser colocada, síndrome tóxico-choque por streptococcus do grupo A. Uma outra possibilidade é abscessos retrofarígeos, que poderiam também evoluir com gravidade. Uma outra possibilidade chama síndrome de Lemierre, causado por uma bactéria, fusobactéria, que é um anaeróbio, que também evolui com gravidade. Então, por que eu estou falando isso? Que quando eu vou escolher agora os antimicrobianos para tratar esse paciente, naturalmente, tentando cobrir várias possibilidades, né, de amplo espectro, como já foi comentado também, eu raciocinaria que a própria infecção que eu atendi nos dias anteriores, que agora está evoluindo mal, se agravou, choque séptico, obviamente o caso se torna com uma chance maior de evoluir para o óbito, e a escolha dos antimicrobianos seria direcionada para esse aspecto. Eu não raciocinaria que ele está fazendo uma nova infecção, uma pneumonia comunitária severa. Quer dizer, por exemplo, o germe mais comum seria o Streptococcus pneumoniae. Eu não raciocinaria dessa maneira. Eu raciocinaria que a própria amidalite que está evoluindo com complicações supurativas porque o paciente não tratou, não tomou a medicação, e aí a doença teve esse curso com maior gravidade. Então, seriam essas considerações que eu gostaria de fazer nesse momento, e fico aí à disposição para perguntas e para fazer outros comentários, se for possível também. É isso. Doutor Celso, seu microfone está silenciado. Fui eu. Afonso, obrigado aí pelas considerações, muito boas, todas bastante relevantes e apropriadas. Eu vou passar para as considerações do Gerson. Por favor, Gerson. Microfone, Gerson. Essa é a nossa primeira sessão do ano, né? O Celso, inclusive, ele não quis deixar atrasar, porque nós vamos ter atividades diferentes em virtude da criação do comitê. Então, nossas sessões continuarão sendo regulares, porém, eu acredito que já para a próxima sessão, como eu já tinha colocado no grupo, né, eu acho que o comitê todo ele deve estar envolvido, mas agora, né, nós temos diretrizes
modelos para nós seguirmos. Nós fizemos uma reunião ontem não, foi segunda-feira, em que nós começamos, inclusive, a definir datas, mas aí seria especificamente para o comitê e, óbvio, nessas reuniões, nós já estamos, para os membros do comitê, criando, isso está na responsabilidade do Anselmo, um e-mail para que nós possamos facilitar conversas e discussões justamente para os tipos de apresentações que nós vamos fazer a partir de agora. Essa apresentação Ligame, obviamente, continua nessa data. Habitualmente nós fazemos na quarta-feira, mas nós vamos ter novidades boas por aí. Sempre iniciamos esse primeiro tempo, eu quero aproveitar a fala do Afonso, que eu lembro que quando nós estávamos para lançar a atualização das prioridades em 2015 para 2016, no Conselho Federal de Medicina, os americanos lançaram as prioridades deles. Foi uma coincidência assim, muito grande, né? Sendo que, quando surgiram as prioridades dos americanos, eles, obviamente, essas prioridades que vocês estão vendo, que estão publicadas nessa aula, houve a necessidade de se fazer uma adaptação. Por que houve a necessidade de fazer uma adaptação? Porque muitos dos nossos hospitais não têm unidade intermediária. Então, quando nós falamos em prioridade 1, isso não se discute para qual é a prioridade 1, é o paciente que tem que ir para a UTI, mas quando nós estamos vendo as outras prioridades em que existe um risco do paciente piorar, é aí que entra um grande conflito no nosso território nacional. E onde está esse grande conflito? Principalmente no Sistema Único de Saúde. Péssimos reguladores, mal preparados e que não treinados, não capacitados, fazem com que as unidades elas sejam ocupadas por pacientes que estão fora daquela que realmente é a necessidade. Isso é uma realidade que, inclusive, vai ser uma discussão, nós vamos ter uma reunião, a primeira presencial depois do Covid, ou seja, tem 3, 4 anos que nós não fazemos uma presencial em Brasília, que vai ser em maio, porque não adianta criar prioridades se o Sistema Único de Saúde ele implementa um modelo de chegada de doente que quem está entre o intensivista e o paciente é uma pessoa que não tem a mínima condição de fazer a estratificação. Ou seja, para ele, um paciente de 95 anos, que é um paciente que poderia estar numa unidade intermediária, ou ele poder botar na balança se vai essa paciente de 95 anos ou vai um paciente que está com 40 anos e tem um trauma, nós não estamos surpresos, eu estou falando que isso acontece comigo, e de uma forma regular. Esse é o grande problema, isso não acontece só comigo, né? Você se surpreende num determinado momento com um UTI, como aconteceu na primeira quinzena desse mês, em que 10 pacientes estavam internados na unidade de terapia intensiva, eles não tinham, não em ventilação mecânica, porque eu não tenho unidade intermediária. 10 pacientes poderiam ser vistos de uma forma diferente, e essas vagas, quando os pacientes desses entram numa unidade de terapia intensiva, a situação piora. Por que a situação piora? Porque é um paciente que ele é um paciente para cuidado prolongado, um paciente que entra numa subprioridade e ocupa a vaga da prioridade 1. Então, isso é importante, quando vocês que estão chegando agora, isso é um fato, né? Quando nós estamos... O Sistema Único de Saúde, se vocês pegarem o Ministério da Saúde, é o sistema mais perfeito que existe no papel. Não tem nada melhor do que o nosso sistema. Ele foi um sistema baseado no sistema francês. Inclusive, eu tive a oportunidade, já há vários anos, de conversar com a idealizadora desse sistema em Brasília, em que eu fui muito lógico com ela. Eu falei, você fez uma das coisas mais importantes para o Brasil, porque nós oferecemos saúde
para a população. Porém, quando vai para a prática, essa oferta ela não chega a quem realmente precisa. Isso eu falei pessoalmente com ela. Se eu não me engano, o Marcelo Mock estava com a gente nessa ocasião. Então, nesse modelo, né, é diferente do modelo americano, em que, se você interna numa unidade de terapia intensiva como prioridade 1, se vocês viram a conta da paciente brasileira que fez botulismo, internou na licença respiratória e está tetraplégica dos Estados Unidos, vocês sabem quanto está a conta? Quanto está hoje a conta dela? 10 milhões de reais. Então, vocês vejam que nos Estados Unidos não se brinca com medicina porque eles não têm a estrutura que nós temos. Porém, a estrutura que nós temos, ela, infelizmente, em muitos lugares, ela não funciona como deveria funcionar. Você estava, Afonso, naquele fórum que nós fizemos há vários anos atrás no Conselho Regional de Medicina, no Rio de Janeiro, em que, inclusive, tinha um juiz de Santa Catarina, tinha uma promotora, tinha uma reguladora, tinha uma mãe de santo, quer dizer, estava todo mundo. E ali foi claramente mostrado que a prioridade que está numa UPA, por exemplo, que é uma realidade nossa no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, eu quero deixar bem claro que a UPA foi uma excelente ideia e um péssimo modelo, porque quando o juiz ele chega e o médico, nós fazemos um fórum, uma discussão, uma mesa redonda, ele mostra o seguinte: olha, você me desculpe, mas quem está na mesa de plantão para me mandar se é prioridade ou não, quando eu recebo o documento e essa que está no meio do caminho, ela me mostra um documento em que o médico escreve que é uma emergência, uma necessidade imediata. E essa necessidade imediata é um acidente vascular encefálico numa paciente de 80 anos de idade, que poderia permanecer na UPA em cuidados e outro doente poderia ter priorizado. Você estava nessa, né, Afonso? Isso foi um momento importante, só que, infelizmente, nós não andamos para frente em relação a isso. Então, eu estou aqui, claro, o objetivo meu é fazer... Vocês que estão chegando, né, vocês estão super empolgados, vocês vão chegar na vida médica, mas esse papel que nós publicamos em 2016 é um papel que, em muitos lugares, ele não funciona como deveria funcionar. Outro aspecto que não está avançando, apesar de já termos no Ministério da Saúde, as unidades intermediárias, elas já foram, já existe regulação para as unidades intermediárias. Pegaram a unidade, antigamente nós tínhamos no SUS unidades de 1, 2 e 3, não é isso, Afonso? Quando veio a partir das normas mínimas, nossa, né, Celso, que foram roubadas pelo Ministério da Saúde, a prioridade de 1 desapareceu, ficou unidade... Desculpa, a prioridade não, o nível de assistência e de complexidade da unidade. 1, 2 e 3. A 1 desapareceu. Então, as que nós estamos são habitualmente unidades 2 e 3, algumas unidades que seriam aquelas que podem oferecer toda a alta complexidade para os pacientes. E a 1, pegaram a 1 e normatizaram, regularam, fizeram uma resolução em que elas estão lá à disposição. E eu não sei por que isso não avança no Brasil. Então, vou explicar aí por que é importante os hospitais se prepararem para as unidades intermediárias. Quando você interna uma insuficiência cardíaca numa enfermaria, o doente fica 10 dias numa enfermaria e ele não ganha a diária. Ele ganha um número, um valor. Por exemplo, vou chutar um valor aqui, R$400. Se você tem uma unidade intermediária e esse paciente com insuficiência cardíaca, ele vai para essa unidade intermediária, você ganha por dia, por diária. Né? Isso foi muito bem absorvido na rede privada, na rede suplementar, e no Sistema Único de Saúde está lá bonito no papel, e na prática nós, infelizmente, não temos. Gerson, deixa eu vou entrar rapidinho em cima do que você está falando. Há muitos anos, nós tivemos uma discussão com o ministro da Saúde, eu participei dessa discussão, foi na gestão do Zé Maria Orlando. Uma das coisas que não vingou a unidade intermediária, que o ministro, na época, porque queria fazer a unidade intermediária, porque a unidade intermediária, pela sua
colocação, ela abre mão de ter intensivista. Não precisa ter intensivista ali todo dia. E isso foi uma das coisas que a gente brigou. Porque se você tem... A gente queria que colocasse CTI. Na época, a discussão era para a unidade de terapia intensiva aumentar o número de unidades de terapia intensiva no país. E o ministro, na ocasião, não vou citar nomes, ele queria colocar todo mundo como unidade intermediária e só abrir a mão do especialista de pagamento disso mesmo pelo SUS. Então, talvez esse seja um dos motivos dessa questão aí. O Edwin quer comentar alguma coisa para não perder o gancho aí. Edwin? Uma excelente noite, né? Que nós estamos elevando o nível aqui, porque precisamos. Essas questões eu quero focar na nossa parte médica, mas para azeitar um pouquinho isso, unidade intermediária não rola porque no hospital privado ele priva de receber uma diária, ele se priva de receber uma diária de UTI. Então, não tem interesse nenhum em eu pegar e tirar da UTI e colocar num lugar que eu não UTI e não vou receber dinheiro por isso. No hospital público, não tem possibilidade, porque quando eu recebo R$ 1.100, que é uma diária ótima de UTI, eu estou pagando enfermagem, médico, remédio, tudo mais, tal e coisa. Quando ele vai para uma unidade semi-intensiva, o valor é menor, que não cobre as despesas mesmo. Então, não rola. No HC não tem, no meu HC do Hospital das Clínicas da USP não tem. Na Santa Casa, aqui em Santos, que é um hospital de 600 leitos, que tem 120 leitos de UTI, nós não temos unidade intermediária, porque simplesmente não existe uma remuneração para essa questão, para essa opção aí. Então, nem no público e nem no privado isso é viável, porque não se paga, não é sustentável. Mas os convênios querem pagar alguns leitos como unidade intermediária, mesmo estando no CTI, dizendo que os cuidados já diminuíram. A gente sabe como é isso. Então, e aí você fica aquela história, né? O doente que pode ir de alta, mas se ele ficar mais um dia aqui na monitoração é melhor, então, que é a zona cinza, né? Você exatamente. Eu preciso receber alguém, então tira esse aqui, porque é o que está melhor para a gente fazer a fila andar. Ou então, não, a UTI está vazia, esse aqui fica aqui um dia e eu garanto o meu emprego também, porque a gente precisa isso. E essa questão de viés econômico, que são 3 vieses, né? Em hospital privado, você tem, eventualmente, uma meta daquelas que nem banco, que nem, sei lá, o caixeiro viajante tem que vender não sei quantas coisas, tal. Então, olha, tem que converter a visita do paciente no pronto-socorro em internação em 3,4%, eu tenho que converter a visita do PS lá 1,3% em UTI, quer dizer, eu realmente lido com uma questão comercial aí, essa questão econômica, e dependendo de onde você se mete, onde você está trabalhando, você tem esse viés. O contrário existe também quando o dono o dono do convênio não quer que o paciente fique mais tempo do que o necessário na UTI, porque numa internação, porque isso vai gerando custo também. Vamos sair, porque é o que estou pagando. Ou fica, porque é o que estou recebendo. Esses são os vieses econômicos que a gente tem que enfrentar, e em determinadas situações você vira criminoso, talvez, né? Entre aspas, né? Quer dizer, você é conivente com uma situação. Então, veja onde se trabalha, escolha onde se trabalha e, eventualmente, olha, não está de acordo com os meus valores, não serve para mim, eu estou indo para outro lugar para trabalhar. Isso é uma postura que vocês, meninos novinhos, eventualmente vão ter que tomar essas decisões. A UTI, ele é espinha dorsal de uma estrutura, de uma instalação hospitalar. A gente recebe o doente que teve problema no centro cirúrgico, a gente recebe
doente que teve problema na enfermaria, a gente recebe problema que teve problema no pronto-socorro. Então, a gente é um centralizador de informação. Eu sei se o meu PS demorou para começar um antibiótico naquela infecção que tinha que começar na primeira hora e sei lá quanto tempo levou para acontecer. Eu sei uma anestesia que complicou porque sei lá o que aconteceu e faltou alguma coisa, ou transfundiu incompatível, ou operou o paciente... Não sei, qualquer coisa vai chegar em mim. E a enfermaria, a mesma coisa. Pronto-socorro mandou para a enfermaria, tinha que ter mandado para a UTI. Eu tinha vaga, ele não mandou. Qual é a explicação? Às vezes até é difícil da gente entender. Ou o doente está na enfermaria, mas faltou, sei lá, alguma falha, houve a prescrição foi incompleta e ele deixou de receber o diurético, não sei o que, entrou em edema agudo, veio para mim. Quer dizer, eu consigo detectar a eficiência, a qualidade do hospital dentro da UTI. Então, quando você está envolvido no atendimento na UTI, você vai ser o cara da qualidade do hospital. E você vai dizer, o meu hospital dá conta, o meu hospital funciona, o meu hospital tem uma ou outra situação que escapa, mas a gente está atento, a gente está conseguindo perceber, a enfermagem é competente, as coisas acontecem e a gente consegue resolver, tá? Então, UTI é um centralizador de qualidade, nós somos importantíssimos. Aí você tem ali uma UTI que é muito sobrecarregada e tem que ficar girando e dando alta e voltando, alta e voltando, alta e voltando, ou dando alta para ninguém entrar. E aí, provavelmente, você vai ter uma situação em que eu dou alta e o doente reinterna em algum número, tá? Eu não ter reinternação é uma UTI que segurou demais o doente. Nunca vem ninguém que eu dei alta. Quer dizer, o paciente podia ir para casa, talvez, eu fiquei segurando ele até ele poder ficar tranquilo para eu ir dar alta. Provavelmente é uma UTI vazia, eu também não tenho pressa de dar alta para UTI. O indicador reinternação, ele 0 é ruim, ele muito alto é ruim. Eu tenho que, de vez em quando, receber Poxa, eu dei alta, mas ele precisou voltar porque a pressão descompensou, porque alguma coisa aconteceu e ele voltou. Isso é bacana. Indicador nunca pode ser 0. Tá? Reintubação não pode ser 0. Se ninguém reintuba, então ou eles morrem, ou então eles não precisavam mais do tubo fazia algum tempo e a gente demorou para extubar o doente. Então, não existe indicador 0. É a mesma coisa que a meta. A minha meta é morrer 3% da minha UTI. Eu quero 0%, se possível, né? Mas não existe a meta 3%. Não, é o menor número possível e, evidentemente, nada acima de alguma porcentagem. Então, o que acontece? Um hospital, às vezes, tem deficiência de estrutura para atendimento do doente fora da UTI. Então, eu fico, às vezes, com um doente que já poderia ter alta, que poderia ficar com uma SEMI, ou que precisa de um cuidado de muito cuidado de enfermagem, porque eu vou sobrecarregar tanto a minha enfermaria que eu vou atrapalhar a enfermaria, eu vou piorar a minha situação médica. Então, eu cuido do doente na UTI enquanto eu não consigo segurança de, olha, eu posso mandar o meu UTI para minha paciente para a enfermaria e ela vai continuar, vai ter o segmento normal. Então, eu resolvo o problema da estrutura, eu resolvo o problema da qualidade do hospital, eu digo o que está acontecendo, precisa melhorar para a qualidade do hospital melhorar, tá? Se ouvirem, isso vai ser um benefício para o hospital. E a questão econômica também, eu não posso perder meu emprego, então eu não posso ficar com a UTI de 10 leitos com 3 camas ocupadas. Então eu preciso ter doente internado também. Eu demorei um dia a mais com um doente que talvez pudesse ter saído, nenhum problema. O que eu não posso é criar factoides aí e dizer, olha, não, agora ele teve, sei lá, tossiu, então é melhor ficar aqui. Diz, não, mas fez febre ontem, então pode virar sepse daqui a 2 ou 3 dias, então semana que vem a gente manda alta para ele. Nós somos
uma central de qualidade. Nós resolvemos o problema do hospital. Se a gente tiver demanda pressionada, eu tenho que ficar dando alta. Se eu não tenho, né, eu consigo trabalhar de uma maneira bastante tranquila. E se eu tiver um viés econômico, eu talvez esteja conivente com uma situação que eu estou onerando quem paga as contas, que também não é uma coisa legal. Eu só quero lembrar que o modelo da unidade semi-intensiva, ela, como sempre no estado do Rio de Janeiro, isso aconteceu no Hospital Souza Aguiar, Afonso e Celso sabem perfeitamente desse fato, né? A unidade semi-intensiva é aquele doente que não precisa ficar mais no CTI, mas ele não pode ir para uma enfermaria, ele ainda precisa de cuidados especiais, de um fisioterapeuta, do enfermeiro. E o que aconteceu no Rio de Janeiro? Só que você não teria o médico plantonista todo dia, você teria um médico intensivista como diarista para a unidade semi-intensiva. Essa ideia foi colocada em prática vários anos atrás no Hospital Souza Aguiar e foi uma catástrofe. Por quê? Os médicos da emergência, eles não tinham vaga na unidade de terapia intensiva, eles jogavam para dentro dessa unidade semi-intensiva e ninguém assumia o doente nessa unidade semi-intensiva. Lembra disso, Afonso? Lembro. Inclusive, o CREMERG teve que fazer uma visita em comum, em conjunto com a vigilância sanitária e promotoria. Foi um desastre. E essa unidade, que era para ter semi-intensiva, a solução, baseado no que o Edwin falou, foi por não haver, né, um modelo sedimentado, bem sedimentado, ela se transformou numa nova unidade de terapia intensiva. Eu acho que, assim, a gente já está com a hora um pouco adiantada e a discussão, se a gente deixar, a gente vai longe aí com essa discussão. Eu digo sempre que a gente trata o doente, não trata necessariamente a doença, né? A gente não pode ficar engessado, o protocolo é esse e tal. Mas esse paciente que a gente discutiu mostra que a linha de cuidados é muito importante. E algumas observações, o Afonso mencionou isso, a Carla também comentou, a questão social desse doente, as condições dele, certamente era para ter iniciado o cuidado e ficado com o paciente. Certamente ele não teria evoluído de uma forma tão ruim e com risco, porque a gente, né, quando eu digo a gente, a classe, né, colocou ele em risco, porque ele voltou uma semana depois com sepsis, choque séptico grave, ou seja, a gente perdeu o time. E essa questão da priorização das vagas do CTI é justamente para isso. Tempo é vida, né? Quanto mais rápido você identificar o paciente crítico, fizer a abordagem mais rapidamente, iniciar a linha de cuidados, a terapia intensiva não começa necessariamente dentro da unidade. A terapia intensiva, os cuidados intensivos começam onde o paciente está, na emergência. Então, vamos começar, vamos fazer, chama o laboratório, desce aqui, colhe os exames, inicia antibiótico terapia, faz reposição volêmica. Está aguardando vaga no CTI. Tá bom, mas pelo menos a gente já fez. O risco da mortalidade aumenta muito na sepsis, principalmente na primeira hora, se você não iniciar a antibiótico terapia para esse paciente. Eu não sei se o Gerson, Afonso, Edwin, Carla, as meninas, né, Maria, Eduarda, Raíssa, se os acadêmicos da Liga têm mais alguma coisa para comentar. Eu acho que a gente fez uma boa discussão. Estou muito feliz, eu acho que para uma primeira sessão anual, né, de várias sessões, acho que a gente fez uma boa discussão. Não sei se Afonso quer comentar mais alguma coisa. A gente passou desde a prioridade, discutindo até o custo da terapia intensiva. Foi boa, muito boa. Eu gostei muito dessa discussão. Duda, quer comentar alguma coisa? Quero só agradecer as meninas que apresentaram o caso, a doutora Carla, que foi eu que indiquei para as meninas, ao doutor Edwin, Afonso, doutor Celso por estar aqui com a gente, doutor Gerson. Eu queria convidar todos também para participar do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que esse ano vai ser em São Paulo. A maior parte do Brasil, a localização é aqui, então convidar todos. Vai ser do dia 14 ao dia 16. Quero convidar todos também
alunos que estão aqui a entrarem em contato conosco através do Instagram, que a gente já passou qual é aqui também, para participar da organização do Ciblame. Esse ano vai ser em agosto também, e precisamos da ajuda de todos. E caso alguém queira se associar à Liga também, me procurar através do Instagram. E é isso. Obrigada a todos. Tá certo. Olha, muito obrigado a todos. Eu já deixo aqui o convite antecipado para a reunião do dia 8 de maio, no mesmo horário, às 19 horas, também é uma quarta-feira, para a gente discutir e relembrar o Fast Hug, o mnemônico do professor Jean-Louis Vantin, que é muito utilizado nas unidades de terapia intensiva, é um bom guia, e a gente vai fazer uma discussão sobre isso no dia 8 de maio. Ok? Muito obrigado a todos pela participação. Edwin, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Afonso, obrigado por ter participado. Carla, melhoras. Obrigada. Tudo de bom. Maria Eduarda e Raíssa, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa apresentação da Liga MIB. Foi muito honroso estar aqui com vocês essa noite. A honra foi toda nossa, Raíssa. Muito obrigado. Tudo. Show, gente. Maravilhosa noite para todos. Excelente semana. Ótimos dias. Eu só queria encerrar dizendo que Fast Hug para a próxima sessão, embaixo tem que estar assim, análise crítica, porque isso que foi falado na época com Jean-Louis Vantin não é mais o que deve... Então, aquele Fast Hug, aquele super abraço ainda está de pé? Isso eu acho que tem que ser o tema. Porque senão vão apresentar o Fast Hug e o pessoal vai aprender coisa errada. Não. Tudo certo. Tudo sob controle. Maravilha. Meninos da diretoria, Eduarda, Nádia... Acabou. Oi? Estou falando para a Carla tomar amoxicilina com clavulanato para ficar boa. Não deixe virar sepsis. Talvez um vinho resolva, uma cachaça, não? Tá bom. Então, Um abraço. Uma boa noite para vocês. O pessoal que ficou nos assistindo até agora, muito obrigado também pela participação. Um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.